Pessoal, como é esperado, né? Vamos começar então nossa aula sobre transformações de unidades de medida, que foi onde nós paramos no nosso último encontro presencial. Era o nosso próximo passo que eu deveria explicar para vocês, depois de frações. Esse assunto ele tem bastante ocorrência, né? No Enem. Não é que cai uma pergunta seca para você de qual é tal transformação em quilômetro, qual é tal transformação em litros. Tem nada a ver com isso. Ele te dá uma problemática onde você vai ter que utilizar transformações de unidade de medida. Nós temos basicamente 5 transformações de unidade de medida, tá? Nós temos transformações de unidade de medida de comprimento, transformações de unidade de medida de massa, transformações de unidade de medida de capacidade, transformações de unidade de medida de área e transformações de unidade de medida de volume. É claro que entre essas duas últimas, capacidade e volume, né, duas últimas não, entre a terceira e a quinta, capacidade e volume, a gente consegue fazer uma relação entre essas duas, tá? Ah, professor, mas eu tenho que basicamente saber assim? Sim. Ah, então vou ter que decorar assim? Não. Eu simplesmente vou te ensinar uma só. Uma só. Se você souber a transformação de unidade de medida de comprimento, tudo vai ficar mais fácil para você. Vai ficar tudo mais simplesinho para você. Então, olha só. A primeira coisa que eu preciso que você saiba é o que significa essa sigla AM. AM significa quilômetro. HM significa hectômetro. DAM significa decâmetro. M significa metro. DM significa decímetro. CM, centímetro. E MM, milímetro. Cada uma dessas palavras, nós temos o que nós chamamos de prefixo. É aquilo que não vai mudar. Se eu caio para a transformação de unidade de medida de massa, quando eu olho para kg, isso significa quilograma. HG é quilograma. DAG, decagrama. G, grama. DG, decigrama. CG, centigrama. MG, miligrama. Se eu venho para as transformações de unidade de medida de capacidade, quando eu olho para KL, estou falando de quilolitro. HL, hectolitro. DAL, decalitro. L, litro. DL, decilitro. CL, centilitro. ML, mililitro. Então, percebe que para todos existe uma palavrinha que não muda. Isso é o prefixo. Quilo, hecto, deca, deci, centi, mili. Esses são os prefixos dessas transformações de unidade de medida. Cada um desses prefixos tem um valor numérico. Tanto que é muito comum você ver lá em física, os seguintes prefixos: mili, micro, nano e o pico. Mili vale 10 menos 3. Esse mili é o mesmo mili daqui, ó, de milímetro. Milimetro, milímetro. Por isso que 1 milímetro é 10 a menos 3 metros. Micro vale 10 a menos 6. Nano, 10 a menos 9. Pico, 10 a menos 12. Tem outros prefixos também.
que vocês estão falando aqui? O áudio está cortando muito, 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 muito. Sim, sim, sim. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver se vai dar uma diferencinha aqui. E agora? Vê aí se melhorou. Se está cortando ainda, se está me ouvindo de boa. Estão me ouvindo de boa? Sim, não? Estão me ouvindo? Tá bom, beleza. Tá. E aí, nós temos os outros prefixos, que também é bem comum na parte da física, né? Os prefixos são quilo, mega, giga, tera. O quilo vale 10 ao cubo. Por isso que esse quilo é o mesmo quilo daqui, ó. Quilômetro. É o mesmo quilo daqui. Tá? Quilômetro. Por isso que quilômetro são 1000 metros. Mega, 10 a sexta. Giga, 10 a nona. E o tera? 10 elevado a 12. Então, esses prefixozinhos aí não muda. Então, acho que eu já sei o que é, então, que está cortando o áudio. Deve ser esse negocinho que eu estou usando aqui. O que eu estou usando aqui é uma mesa digital. Mesa digitalizadora. Então, talvez é por causa disso. Vou parar de usar ela. Vou parar de usar ela e vamos ver o que vai acontecer aqui. Beleza. Então, por isso você não pode esquecer essas unidades de medida. Milimicro, nanopico, quilo, mega, giga, tera. Milimicro, nanopico, quilo, mega, giga, tera. Milimicro, nanopico, quilo, mega, giga, tera. Aqui, ó. Milimicro, nanopico, quilo, mega, giga, tera. Não esquece dessa sequência, tá? Milimicro, nanopico, quilo, mega, gigatera. Milimicro, nanopico, quilo, mega, gigatera. Ou senão, lembra da musiquinha lá do Forró Boys? Baladeiro. Nananana. Aí você vai. Milimicro, nanopico, quilo, mega, gigatera. Se não, lembra da musiquinha lá da sua igreja. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Aí você lembra. Milimicro, nanopico, quilometros de terra. Milimicro, nanopico, quilometros de terra. E você saca desses prefixos que usa mais na física, tá? A gente usa eles mais na física do que na matemática. Mas esses prefixos, eles vão servir para quê? Eles vão servir para dar a nossa base. Por isso que você aprende, se você quer ir de quilômetro para hectômetro, você vai ter que multiplicar por 10 ou dividir por 10. Tá? A ideia desse multiplicar por 10, 100, 1000, 1 milhão, e aí vai, ou dividir, é por causa disso.
dos prefixos. Nós estamos trabalhando simplesmente com potências de 10. Por isso que você multiplica ou divide, tá? Por esses valores aí. Vamos ver um exemplo. Olha só. Vamos supor que eu queira transformar de quilômetro para metro. Você vem simplesmente aqui na tabela, quilômetro para metro. Eu vou ter que andar uma, duas, 3 casas para a direita. Então, eu deveria multiplicar por 10, multiplicar por 10 e multiplicar por 10. Esse multiplicar por 10, por 10, por 10 é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000 é a mesma coisa. 3 casas, 3 zerinhos, multiplicar por 1000. Quando eu pego 0,072 quilômetros e multiplico isso por 1000, isso vai dar 72 metros. Olha essa outra aqui, ó. 84.000 milímetros para hectômetro. Milímetro aqui. Hectômetro aqui. Se eu andar, então, 1, 2, 3, 4, 5 casas, vou ter que pegar e vou dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10. Isso é dividir por 100.000. Quando eu pego 0,84, ou 84.000, já falei a resposta, né? E divido por 100.000, isso dá 0,84. Gente, mas dividir por 10, por 100, por 1000, e assim sucessivamente, é a coisa mais simples do mundo. É só andar com a vírgula. Se você multiplica, você anda com a vírgula para a direita. Se você divide, você anda com a vírgula para a esquerda. Então, quando eu queria transformar de quilômetro para metro e deram 3 casas, eu simplesmente vou pegar a vírgula e vou andar 3 casas. Para onde? Para o mesmo sentido que eu andei na tabela, para a direita. Então, se você pegar a vírgulazinha aqui, 1, 2, 3 casas, fica 72. Milímetro para hectômetro, 5 casas. Pega a vírgula que está no final do número, se não aparece, e anda 5 casas para a esquerda. 3, 4, 5. Parou aqui. Fica 0,84. Quilograma para decigrama. Pessoal, quilograma estaria no lugar do km. Decigrama estaria no lugar do dm. Quilograma para decigrama vão ser 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Então, vou pegar a vírgula do número. E 1, deu 5. Se eu tenho que andar 4, ainda faltam 3 casas. Então, eu simplesmente vou lá e adiciono 3 zeros, ficando 5.000. Olha esse outro, miligrama para grama. Miligrama estaria aqui. Grama, no lugar do metro, seria eu andar 1, 3 casas para a esquerda. Pega a vírgula do número, que está no último númerozinho. 1, 3 casinhas para a esquerda. Parou aqui, ou seja, 0,2. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho KL. KL significa quilolitro. ml, mililitro. Quilolitro estaria aqui. Mililitro, aqui. Então, eu vou andar 1, 3, 4, 5, 6 casas. 6 casas para a direita. Pego a vírgula, ando 1, 3, 4, ficou o número 83. Ainda faltam 2. E acrescento 2 zeros, ficando 8.300. CL. Não, não é isso não. É centilitro. Centilitro estaria aqui. L de litro estaria no lugar do metro. Eu vou andar 1, 2 casas. Vírgula. 2 casas. 1, 7,5. Então, é só isso, pessoal. Tá? É só isso. O que você tem que fazer? Vou disponibilizar assim, tá? Os slides. Simplesmente o que você tem que fazer? O número de casas
que você andar na transformação de unidade de medida de comprimento, você também vai andar para onde você quer transformar, seja para a direita, seja para a esquerda. Mas nós não temos só essas transformações de unidade de medida, né? Nós temos também as transformações de unidade de medida de área. Quando eu falo comprimento, eu estou trabalhando com uma dimensão. Quando eu falo área, eu estou trabalhando com duas dimensões. Eu estou falando de comprimento e de largura. Ou seja, seria eu pegar aquela tabela anterior, que é vezes 10 ou dividido por 10, e elevar ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. Por isso que nas transformações de unidade de área, cada casa que eu andar, eu vou ter que multiplicar ou dividir por 100. Então, se eu quero aqui, ó, quilômetro quadrado para metro quadrado, são 3 casas. 1, 2, 100, multiplicar por 100 e multiplicar por 100. 100 vezes 100 vezes 100 é o número 1 seguido de 6 zeros. É 1 milhão. Então, eu deveria pegar o 0,072 e multiplicar por 1 milhão. Multiplicar por 1 milhão é pegar a vírgula e andar 6 casas para a direita. Eu ando 1, 2, 3, fica o número 72. Ainda faltam 3 casas. 3 zeros, ficando 72 mil metros quadrados. Se eu quero centímetro quadrado por metro quadrado, centímetro quadrado são 2 casas para a esquerda. Se eu multiplico por 100, eu multiplico por 100, ou se eu divido, né? Eu estou dividindo por 10 mil, que é o número 1 seguido de 4 zeros. Então, você vai pegar a vírgula tá no final e vai dar 4 casas para a esquerda. 1, 4, ficando o número 0,12. Então, tem um jeito mais simples. É só você lembrar, como nós estamos trabalhando com área, eu estou trabalhando com 2 dimensões. Então, você vai ter que andar o dobro da quantidade de casas. Quer ver? Quilômetro quadrado para metro quadrado. Quilômetro quadrado. 1, 2, 3 casas. Como é área, eu ando o dobro. O dobro de 3, 6. Então, vou andar 6 casas com a vírgula. 1, 2. Ainda faltam 3 casas. Centímetro quadrado para metro quadrado. Centímetro quadrado para metro quadrado são 2 casas para a esquerda. Como é área, eu ando o dobro. O dobro de 2, 4. A vírgula ando 4 casas. 2, 3, 4. Pronto. 0,12. Então, se for unidade de medida de comprimento, que é elevada a 1, você anda a mesma quantidade de casas. Se for unidade de medida de área, que é elevada ao quadrado, por ser 2 dimensões, você anda o dobro de casas. Ah, professor, e então se for de volume, adivinha o que vai ser? Se antes era multiplicar por 10, porque era comprimento, ou dividir por 10, né? 100, 1000 e assim sucessivamente. E de área é por 100, de volume é alguma coisa elevada ao cubo. São 3 dimensões. Comprimento, largura, que é a mesma coisa que espessura, e altura, que é a mesma coisa que profundidade. Então, vou ter que elevar ao cubo. 10 ao cubo é 1000. Então, eu vou estar multiplicando ou dividindo por 1000. Observe que se eu quero transformar de quilômetro cúbico para metro cúbico, na tabela, 3 casas seriam multiplicar por 1000, multiplicar por 1000, multiplicar por 1000. Isso é a mesma coisa que 1000 ao cubo. Isso é a mesma coisa que o número 1 seguido de 9 zeros. Esse número é 1 bilhão. Então, eu teria que andar com a vírgula 9 casas. Eu venho aqui no número 1, 3, 4 casas, fica 85. Como eram 9, ainda faltam 5 casas. Eu vou lá e coloco 5. Ficando 8 milhões e 500 mil metros cúbicos. Centímetro cúbico para metro cúbico. Centímetro cúbico para metro cúbico. Eu vou andar 1, 2 casas.
Só que como está o cubo, vou andar o triplo. O triplo de 2, 6. Então, aqui, dando 6 casas para a esquerda. 2, 6. Ainda faltam 6. Eu vou lá, adiciono 3 zeros, vírgula 0. Observe que esse resultado aqui é resultante de eu ter andado 6 casas. Quer ver? Ó, era 400, né? Tinham 2 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você só vai lembrar que, como é o cubo, você vai ter que andar o triplo da quantidade de casas. Como é comprimento, como era comprimento, anda a mesma quantidade de casas. Quando é área, anda o dobro de casas. E quando é volume, anda o triplo de casas. E aí a gente consegue fazer uma relação entre capacidade e volume. São coisas distintas, mas que têm uma relação. Se eu olho, por exemplo, para esse vidro aqui, ó, de álcool em gel, ele ocupa um espaço. Esse espaço que ele ocupa é chamado de volume. Dentro desse espaço, cabe alguma coisa. Essa alguma coisa que cabe é o que nós chamamos de capacidade. Então, volume, o que ocupa no espaço. Capacidade, o que cabe dentro daquele espaço, o que cabe dentro daquele volume. E por isso, nós conseguimos fazer uma relação entre capacidade e volume. Essa relação entre capacidade e volume seria essa, ó. 1 metro cúbico vale 1000 litros. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Esse 1 metro cúbico, só para você visualizar na sua cabeça o que é como se você tivesse uma caixa d'água de dimensão 1 metro. Imagina uma caixa d'água cúbica de dimensão 1 metro. 1 metro de comprimento, 1 metro de largura, 1 metro de altura. O volume disso seria 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, que é 1 metro cúbico. Lá dentro desse 1 metro cúbico, imagina uma caixa d'água desse tamanho, contém 1000 litros. O que seria 1 decímetro cúbico? É você imaginar um aquário cúbico de 1 decímetro do peixinho beta. Sabe aquele peixinho beta que não precisa, teoricamente, de ter a bombinha de oxigênio, mas você tem que ficar trocando a água dele direto? Então, imagina um aquáriozinho de 1 decímetro assim, 1 decímetro assim e 1 decímetro assim. O volume dele seria 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro, que é 1 decímetro cúbico. Lá dentro cabe 1 litro. E 1 centímetro cúbico seria você imaginar um cubinho, um dadinho, lá do banco imobiliário, de dimensão 1 centímetro. Seria você fazer 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro. Isso é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. E lá dentro desse 1 centímetro cúbico só cabe 1 ml. Então, vocês não podem esquecer dessas relações. Ah, professor, então vai cair no Enem para eu fazer. Quanto que é 0,0085 quilômetros cúbicos em metros cúbicos? É óbvio. E não. Vai cair assim para você no Enem, ó. Vai cair uma questão estilo essa aqui, ó. Tá. Eu comentei com vocês que quando a gente vê uma questão do Enem, a ideia é que você leia primeiro o comando da questão. Geralmente, o comando da questão é o último período, é a última frase ali. Então, olha o comando dessa questão. Qual a medida que mais se aproxima do diâmetro da roda do milênio em metro? Aí não tem como responder sem ler o texto. Então, eu vou ter que pegar, vou ler o texto com uma atenção maior e pego a minha canetinha, né? Eu pego a minha canetinha, o meu marca-texto, vou marcar aquilo que é importante para a gente. O que é importante? Vamos ler o exercício. A London Eye é uma enorme roda gigante na capital inglesa. Por ser um dos monumentos construídos para celebrar a entrada do terceiro milênio, ela também é conhecida como Roda do Milênio.
Um turista brasileiro em visita à Inglaterra perguntou ao londrino o diâmetro da roda do milênio e ele respondeu que ela tem 443 pés. Não habituado com a unidade de pé e querendo satisfazer sua curiosidade, esse turista consultou um manual de unidade de medida e constatou que um pé equivale a 12 polegadas e que uma polegada vale a 2,54 centímetros. Após alguns cálculos de unidade de conversão, o turista ficou surpreendido com o resultado obtido em metros. A medida do diâmetro em metro. É importante quando você estiver fazendo a prova, você ir grifando, né, com a canetinha preta, porque lá no dia só vai ter caneta preta, aquilo que é importante. Porque se você já não lembra mais o que você leu, é só olhar para as partes que eu destaquei. Eu tenho que o diâmetro é 443 pés, um pé vale 12 polegadas. Então, se eu quiser saber quantas polegadas é o diâmetro, obviamente eu só multiplicaria 443 vezes 12, que dá 5.316 polegadas. E que uma polegada vale 2,54 centímetros. Como eu estou lá no Enem, eu preciso dar um jeito de facilitar as minhas contas. Eu não vou multiplicar por 2,54. Como é aproximado e os valores estão bem distantes, eu posso tirar esse centésimo e eu posso tirar esse 4, que não vai fazer tanta diferença. Então, eu só vou fazer 5.316 vezes 2,5. Isso daria 13.290 centímetros. Só que como eu quero transformar para metros, centímetro para metro, centímetro para metro, seria você andar 2 casas com a vírgula. Então, se você anda 2 casas para a esquerda com a vírgula, 132,9 metros. Como é o valor que mais se aproxima? 135. Essa seria a nossa resposta. 135 metros é o diâmetro da roda do milênio. Olha a outra questão do Enem, que envolve transformação de unidade de medida. Qual o tipo de garrafa escolhida pela paciente? Então, não sei, preciso voltar e ler o enunciado. Os exames médicos requerem uma ingestão de água maior do que o habitual. Por recomendação médica, antes do horário do exame, o paciente deve ingerir um copo de 150 ml a cada meia hora, durante 10 horas. O paciente foi a um supermercado comprar a água e verificou que havia garrafas disponíveis desses seguintes tipos. A paciente decidiu comprar 2 garrafas do mesmo tipo, procurando atender a recomendação médica e ainda de modo a consumir todo o líquido das 2 garrafas antes do exame. Qual tipo de garrafa escolhida pela paciente? Então, se você observar, ela toma 150 ml a cada meia hora, que é 0,5 horas. Então, se eu fizer 10 horas dividido por 0,5 horas, dá um total de 20 copos. Ela vai ter que tomar 20 copos d'água nesse período de 10 horas. É como se eu montasse uma regrinha de 3, só que eu ainda não expliquei para vocês, teoricamente, razão e proporção. Mas se tu sabe, já pode fazer a regrinha de 3, não tem problema. Só que você vai perder tempo, sendo que é só simplesmente dividir. Só que cada um desses copos tem 150 ml. Então, se eu fizer 20 vezes 150, vai dar 3.000 ml. 3.000 mililitros. Transformando isso em litro, nós vamos encontrar 3 litros. Ah, então a resposta é a garrafa 5. Letra E, não. Isso aqui não é nem o que nós chamamos de distrator. É aquela questão que vem para te distrair realmente. Tá? Então, você tem que lembrar que são para as garrafas. Tá? Então, você vai ter que pegar esses 3 litros e dividir para 2 garrafas, ficando 1,5 litro, que será a capacidade de cada garrafa. Letra D. E a última questão que eu queria comentar com vocês de transformação de unidade de medida do Enem é essa aqui. Ó. Para que os objetivos da família sejam atingidos, a capacidade mínima em litros do reservatório a ser construído deve ser: para economizar em suas contas mensais de água, uma família de 10 pessoas deseja construir um reservatório para armazenar a água captada das chuvas, que é suficiente para
abastecer a família por 20 dias. Cada pessoa da família consome diariamente 0,08 metros cúbicos. Então, se eu pegar 0,08 metros cúbicos, que é por uma pessoa, e multiplicar por 10, vai dar o número que você precisaria para um dia. Só que eu quero por 20. Simplesmente fazer 0,08 vezes 10 vezes 20. Multiplicar eles, que dá 16 metros cúbicos. Letra A de não. Está errado. Porque ele perguntou em litros. Litros. Olha o distrator mais uma vez. 1 metro cúbico vale 1000 litros. Então, se eu transformar isso para litros, 16 mil litros. Então, observe que a única coisa que você tem que saber é aquela tabelinha de transformação de unidade de medida de comprimento. Você sabendo ela, você consegue fazer qualquer uma das outras transformações. Tá? Você sabendo ela, você consegue fazer qualquer uma das outras transformações. Então, você vai lembrar dessa frasezinha, ó. Você vai lembrar dessa frasezinha aqui, para não esquecer essa sequência. O nosso K vai significar para mim caguei. Esse H vai significar para mim hoje. Caguei. O PA vai significar para mim aquele. Esse M vai significar modelo. Caguei hoje daquele modelo. Esse D é de duro. Tá duro. Tá difícil. Esse C vai ser com a cor. E esse M, marrom. Caguei hoje daquele modelo, duro com a cor marrom. Né? Como fala o Paulinho. Né? Mas, professor, não gosta de cagar duro, né? Cagar duro dói. Aí eu imagino. Aí você vai lembrar isso aqui, ó. Caguei hoje daquele modelo duro com a cor marrom. A gente faz virar isso, ó. Cagada. 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 Mole. Cagada mole. Desce macio. Cagada mole. Desce macio. Então, você vai lembrar dessa frasezinha aí, para você não esquecer transformações de medida. Caguei hoje daquele modelo, dure com a cor marrom. Cagada mole, desce macio. É isso, gente. A nossa aula de hoje, de transformações de unidade de medida, é isso. Então, vamos fazer uma revisão zona geral? Nós temos transformações de unidade de medida de comprimento, de massa. Eu estava comendo, tadinho. Massa, tá? Comprimento, massa e capacidade. Com essas três, você anda a mesma quantidade de casas, tá? Você anda com a vírgula, a mesma quantidade de casas que você andar na tabela. Nós temos a diária, que você vai ter que andar o dobro de casas que você andar na tabela. E nós temos a de volume, que você vai ter que andar o triplo de casas que você andar na tabela. Não esqueça que existe uma relação entre capacidade e volume. São duas coisas distintas. Volume é o espaço que esse negócio ocupa. Capacidade, o que cabe dentro desse espaço. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Quando você pegar questões do Enem, não vai ter questões básicas de só transformar. Você vai ter que fazer algumas contas. Na maioria dos casos, são igual eu fiz com vocês, multiplicações. E aí, depois, você vai ter que fazer, ou no meio, você vai ter que utilizar essas transformações de unidade de medida. Então, você vai pegar
E quando ler o texto do Enem, você vai ler primeiro o comando da questão, que é o final. E se você precisar voltar no texto, você volta grifando aquelas partes importantes para resolver o que ele quer. Fechou? Alguma pergunta, senhoras e senhores? Tô com saudade de vocês, cara. Poxa, eu queria tanto estar dando aula fisicamente aí, dentro da sala de aula com vocês. Mas é um mal necessário, né? Eu tô para ficar doido aqui dentro de casa, pra você ver, ó. Depois de 4 dias eu resolvi tomar banho hoje para dar aula para você. Mentira, eu tomo banho todo dia, tá? Mesmo dentro de casa. Tá? Então, repete o nome das unidades. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Só isso. E de massa, é você colocar grama, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. E de capacidade, você coloca litro. Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Queridos, foi uma honra, uma satisfação estar dando aula para vocês mais uma vez. Tá? E daqui uns dias nos vemos novamente. É isso. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau, obrigado.